Olá, queridos, queridas, amados e amadas, tá? Aqui quem fala com vocês, né, novamente, é o professor Matheus Lobac, professor de História. Acredito que vocês já me conheçam, né, já estejam acostumados aí com a minha face. Mas voltei aí dessa vez agora para a gente falar sobre a crise de 1929 e a Grande Depressão nos Estados Unidos da América. A gente está acompanhando aí, né, o início do século XX, né, dentro do mundo, dentro da Europa e tudo mais, até em Brasil, até aqui mesmo em história geral. E quando a gente chega hoje, né, a estudar a crise de 1929, a gente dá continuidade a um período muito interessante, que é uma crise mundial gigantesca. Como assim uma crise mundial gigantesca, né? No contexto seguinte, na Europa, a gente teve uma crise muito grande pós Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou lá em 1918 e a Europa passou a vivenciar uma crise financeira, uma crise política muito grande. E essa crise acabou fortalecendo muito o período de ascensão dos partidos nazifascistas, né, que a gente vai ver numa próxima aula, no caso da Itália, no caso de Portugal, enfim, tudo mais, no caso da Alemanha. Mas hoje a gente vai falar sobre uma outra crise que aconteceu nos Estados Unidos da América. Em 1929, os Estados Unidos vivenciou a sua pior crise econômica, a sua pior crise financeira. Foi um período em que os norte-americanos passaram a não conseguir mais administrar muito bem as suas finanças. E essa crise de 1929 trouxe repercussões em todo o mundo. Trouxe repercussões na Europa, como, de novo, fortaleceu a ascensão dos partidos nazifascistas. Aqui no Brasil, por exemplo, fortaleceu a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Então, hoje a gente vai ver por que essa crise é tão importante, o que de fato aconteceu e por que essas mudanças devem ser estudadas pela gente. Show de bola? Então me acompanhe aí. Antes de mais nada, data histórica do dia de hoje, 30 de junho, tá? 30 de junho de 1990 foi o dia aí em que a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental unificaram as suas economias, tá? E aí por isso passaram a ser um país só. Mas isso você já viu na sua outra aula, porque você já viu a aula de História 1. Mas vou botar uma outra data histórica. Também a independência do Congo belga. O Congo belga conquistou a sua independência no dia 30 de junho de 1970 Eu acho que o vídeo travou, mas enfim, perdão. Eu estava falando 1970, enfim, tá errado. É 30 de junho de 1960. A data da independência do Congo belga, 30 de junho de 1960. Show? Então vamos lá, queridos. Tava tudo ótimo antes disso. Os Estados Unidos da América, nos anos 20, vivenciavam as mil maravilhas, tá? Inclusive, algumas pessoas caracterizam esse período histórico, né? Alguns historiadores chamam de os loucos anos 20, né? Por que os loucos anos 20? Porque é um período marcado principalmente pelo crescimento financeiro dos Estados Unidos. Professor, mas você falou que no final da Primeira Guerra Mundial estava todo mundo quebrado. Tava. Mas existe um fator que eu vou tentar ilustrar aqui para você. Aquela velha analogia, ilustração que eu sempre faço de uma guerra. É igual a luta de boxe. Você tem quem ganha e você tem quem perde. Mas, obviamente, até quem ganha, né, sai com a cara toda amassada. Mas você imagina que os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi um caso completamente diferente. Imagina a Europa lutando, né, entre si. A Alemanha lutando contra Inglaterra e França e ali a luta se engatilhando, o rosto todo arrebentado. E aí depois já com a Alemanha já quase no final ali, já cansada, não aguenta mais guerrear. Os Estados Unidos vem da plateia, corre no ringue, dá um soco e acaba a luta. Então, os norte-americanos lutaram uma guerra com um país completamente cansado, sem contar que eles lutaram uma guerra aonde não foi no seu território. Então, os norte-americanos não tiveram nenhuma parte do território invadido. Então, não tiveram prejuízo às suas indústrias, às suas fábricas, às suas terras, a nada disso. A única tentativa talvez tenha sido lá no telegrama Zimmermann de você poder aliar o México à Alemanha, mas não chega aí para frente. Os norte-americanos não tiveram nada no seu território. Isso, obviamente, faz com que o seguinte, você tem agora uma Europa que é industrializada, mas está toda destruída, toda quebrada. Em compensação, você tem os Estados Unidos todo industrializado, grandão, venceu a guerra, não teve nada destruído. Então, o que eles fazem? Eles pegam todo o dinheiro que está sobrando e investem na Europa.
Os Estados Unidos, naquele momento, começou a conceder uma série de empréstimos aos europeus para que eles pudessem, obviamente, reconstruir o seu parque industrial e também as suas partes de plantações, de florestas e tudo mais. Então, por isso, você tem aí o que a gente chama da concessão de empréstimos no pós-guerra. Então, essa concessão de empréstimos pós-guerra aumenta as receitas dos Estados Unidos, porque esses empréstimos eram, obviamente, todos feitos aí com muitos juros. E aí, a Europa tinha que pagar esses juros dos empréstimos, o que acabava gerando aí uma receita maior para o Estado norte-americano. E isso, obviamente, não passa só na concessão de empréstimos, mas o europeu precisa consumir uma série de coisas que ele não tem mais como consumir lá. Por quê? Porque toda a indústria europeia tinha sido voltada para atender os interesses da guerra. Então, a indústria têxtil, que antes fazia essas roupas, como que eu estou vestindo, ou que você está vestindo, ela passou a servir somente a fazer roupas para exército. Sapato começou a fazer só coturno. Então, uma ideia de abastecer sempre o seu exército nacional. No final das contas, a indústria de bens de consumo europeia não estava produzindo nada. Só que a população precisa de roupa, de caneta, de rádio, de carro, de tudo isso. Da onde que vai comprar? Dos Estados Unidos. Então, por isso, a gente teve aí o que a gente chama também de aumento das exportações. Os norte-americanos começaram a exportar cada vez mais os seus produtos para a Europa. E aí, por isso, isso obviamente era aliado ao que a gente chama de modelo de produção fordista. Esse modelo de produção fordista que é baseado, principalmente na produção em massa para o consumo em massa. Então, os norte-americanos produziam cada vez mais carros, roupas, utensílios domésticos, ferro de passar, por exemplo, tudo isso para exportar para a Europa, para vender para os europeus. Então, os europeus passaram a não só dever aos Estados Unidos a partir dos empréstimos que fizeram para se reconstruir, ao mesmo tempo que também passaram a comprar os produtos norte-americanos, porque eram os únicos que poderiam ser comprados, era o único lugar do mundo que estava exportando. A Ásia ainda não estava plenamente industrializada, a América Latina não estava plenamente industrializada. Então, até você teve pequenos surtos industriais, como a gente viu lá no Brasil, que cresce a produção e a venda de carne e tudo mais, mas nada disso significativo. O bens de consumo mesmo eles compravam dos Estados Unidos. Então, essa produção em massa para o consumo em massa atingiu, inclusive, a Europa. Então, rolou o que a gente chama de exportação do American Way of Life. O jeito de vida americano. Está até aí na propaganda para vocês no slide. There's no way like the American way. Não existe modo de vida melhor do que o modo de vida americano. Então você começa a exportar para toda a Europa as músicas, as roupas, os carros. O carro mais famoso na época, o Ford T, produzido aí na época pela Ford, obviamente, não me diga. E aí o Ford T, que ele tinha, ele era caracterizado como o carro que era construído mais rápido no mundo. Então, não mais rápido de velocidade, mas ele, quer dizer, de velocidade também, mas era a ideia de que ele era construído mais rápido, demorava menos tempo para se montar. Então, era um carro que se montava em menor tempo. Então, por isso você tinha todo mundo queria. O que todo mundo queria nos anos 20? Queria um Ford T na garagem, queria as roupas dos americanos, queria as calças dos americanos, os jeitos dos americanos, as músicas dos americanos. E tudo isso começa a ser exportado mundo afora, mas principalmente para a Europa. Então, esse American Way of Life, esse jeito de vida americano, começa a, obviamente, tomar todos os lugares. E isso contribui, obviamente, para a formação de dois mundos nos Estados Unidos. Vou falar já, mas por enquanto, só olha aí essas análises, essas figuras, essas propagandas que eram feitas durante os anos 20, Então, o americano estava sempre bem representado, olha aí o rapaz de calça jeans, a família sempre feliz. Olha essa segunda imagem, a primeira, na verdade, a imagem da esquerda, é muito típica da família americana, O pai, a mãe, os filhos, o cachorro dentro de casa, a geladeira está cheia, e está todo mundo feliz, todo mundo alegre, o menino está brincando, de calça, a menina de vestido, bem típico da menina americana dos anos 20. Então, aquela ideia de alegria, de felicidade, de prosperidade. Do outro lado também você tem aí, lá do seu canto direito agora, a família norte-americana fazendo aquele programa típico de todo filme, As Férias no Lago.
né? Eles estão no lago, tem o barco, tá fazendo ali o churrasco da família, tem a piscina. Então, toda essa ideia de consumir, crescer, ser feliz como os americanos são, e eles são felizes a partir do seu consumo. Quem consome mais é mais feliz. Então, haviam, né, todo esse período de prosperidade, ele não funciona necessariamente em todo o território americano. Havia uma diferença muito grande entre o campo e a cidade. Porque, assim, essa industrialização toda, né, esse consumo todo, ele é restrito às cidades, né? As cidades norte-americanas, elas estão associadas a toda essa prosperidade e todo esse desenvolvimento. Tanto que a gente, né, tem até uma forma de você compreender isso, que é na forma musical. Como nas cidades você tem um crescimento econômico e uma valorização do consumo, qual o estilo musical que ganha as ruas norte-americanas nos anos 20? O jazz. O jazz ganha as ruas naquele sentido alegre, dançante. Você vai ter os homens de terno, as mulheres com os vestidos longos e todo mundo dançando, as danceterias cada vez crescendo mais. Então, o jazz toma forma. Está até aí para vocês a imagem de uma das mais famosas, né, questões aí do jazz, de Charleston. Então, quem quiser aí até escutar depois, tem no YouTube, é só você digitar assim, The Charleston, que você consegue escutar aquele jazz bem dançante. Já por outro lado, no campo, como o campo era, né, cada vez mais pobre, o sofrimento do trabalhador rural era muito grande. Tanto que esse trabalhador rural norte-americano, ele era... Esqueci agora completamente o que eu ia falar. Assim, essa parte rural ainda sofria com alguns resquícios daquele passado escravista que acabou lá em 1865, mas que se manteve em alguns momentos na mentalidade. Então, a maior parte da população que trabalhava no campo ainda era descendente das pessoas que haviam sido escravizadas, então por isso ainda sofriam com condições de vida bem ruins, né? Em determinados momentos, inclusive condições de vidas análogas à escravidão, né? Da galera que sofria no campo dessas cidades. Então por isso a gente tinha justamente aí, ó, a pobreza do campo e o crescimento econômico das cidades. Tanto que a pobreza do campo era marcada por isso. Você tinha o que a gente fala, né? Você tinha um aumento das exportações, ou seja, cada vez mais os Estados Unidos produziam mais comida, você tinha uma produção agrária maior, mas ao mesmo tempo você tinha uma manutenção das desigualdades sociais. Tanto que nesse campo pobre, a música cantada não era o jazz, e sim o blues. Né? O blues que ele sofre muito mais ali ao cantar as suas músicas. Tem até... Tá aí na imagem, eu acho que eu vou sumir aqui rapidinho, porque a gente tem esses dois cantores aqui de blues muito famosos, aqui em cima, na imagem maior, o Lead Belly, que compôs aí a música The House of the Rising Sun, que acaba sendo mais famosa na voz dos The Animals, nos anos 70, anos 80, não me lembro agora o certo, e aí que é uma música que conta justamente sobre uma região muito pobre do interior de Nova Orleans. E aqui no canto inferior direito a gente tem o Robert Johnson, né? Robert Johnson aí que é entendido como o fundador, né, do blues, o grande nome disso tudo aí. Existem até algumas teorias, né, algumas histórias bem curiosas em torno da figura do Robert Johnson, porque só tem algumas faixas de músicas dele que ficaram gravadas e 3 fotos. E aí tem até umas histórias que dizem que o Robert Johnson vendeu a alma dele ao diabo para aprender a tocar blues, aprender a tocar violão. Ele era um péssimo guitarrista e aí ele vendeu a alma dele ao diabo quando ele encontrou o diabo em uma encruzilhada. E aí ele fica muito famoso por isso. Tem até uma música dele que foi muito famosa, né? Me and the Devil Blues, por exemplo, que, né, trata justamente aí sobre as questões do diabo. Mas enfim, isso é muito mais lenda do que qualquer outra parada. Tem um documentário na Netflix sobre a vida do Robert Johnson, muito interessante. O nome é O Diabo na Encruzilhada mesmo. O nome é esse, digita lá O Diabo na Encruzilhada e você vai ver sobre ele. Ele é a inspiração de grandes artistas que tocaram blues durante muito tempo. Eric Clapton, B.B. King, todos se inspiram no Robert Johnson. Mas, obviamente, cantando músicas sempre sofridas.
Já no caso das cidades, você ainda tinha uma outra parada que era tão fácil enriquecer nas cidades norte-americanas nos anos 20, que era fácil enriquecer legalmente e ilegalmente, né? Porque devido a uma pressão de grupos puritanos, em 1920 mesmo, no ano, foi decretada a lei seca, né? Então, em todo o território norte-americano ficou proibido se vender bebida alcoólica. Não é igual aqui no Brasil, que você tem a lei seca só para quem, né, tá dirigindo. Nos Estados Unidos não podia vender nenhum tipo de bebida alcoólica. Então você teve até mesmo um fortalecimento do crime organizado, da máfia, que começou a contrabandear essas bebidas alcoólicas para dentro do território nacional. E aí por isso, né, talvez o mais famoso de todos esses mafiosos aí seja o Alphonse Capone, né, mais conhecido como Al Capone. Vai até lançar um filme aí agora sobre ele com o Tom Hardy. Mas o Al Capone aí é um dos mais famosos traficantes de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, lá na cidade de Chicago. Então, você tinha a lei seca, que tornava tão fácil enriquecer legalmente quanto ilegalmente. Mas, meus amigos, não há bem que dure para sempre, né? Todo mundo fala, não há mal que dure para sempre, não há mal que dure para sempre, mas também não há bem que dure para sempre. E aí, ainda em 1900, e quando a gente chega em 1929, a situação desandou completamente. Por que a situação desandou completamente? Primeiro motivo para, obviamente, que a Bolsa de Valores tenha sofrido com o que sofreu foi a recuperação econômica europeia, né? Da mesma forma que não há bem que dure para sempre, também não há mal que dure para sempre. Então, cara, chega uma hora que a Europa ela precisava do dinheiro para se reestruturar, ela precisava dos bens de consumo para se reestruturar, mas chegou uma hora que simplesmente se reestruturou. Não precisava mais do dinheiro dos Estados Unidos, não precisava mais de empréstimo, pagou todas as parcelas dos empréstimos, não precisava mais de comprar nada dos Estados Unidos. Então, a Europa começa a se recuperar. Quando a Europa começa a se recuperar, isso significa que você vai começar a ter nos Estados Unidos o que a gente chama de uma crise de superprodução. Por que uma crise de superprodução? Porque chega uma hora que você produz muita coisa e simplesmente não tem mais para quem vender. Porque a Europa não está comprando e os cidadãos norte-americanos também não, porque uma hora que a galera já tem de tudo, tá ligado? Já tem carro, já tem geladeira, já tem casa, então não precisa mais comprar tanto, a Europa também não. Então esses produtos começam a encalhar, né? Sempre lembrando, a ideia do Fordismo era a produção em massa para o consumo em massa. Só que chegou uma hora que essa produção em massa não conseguiu mais ter o consumo em massa, porque você produziu muito e não tinha mais para quem vender. Então, no final das contas, a gente passa a ter uma crise da superprodução que acontece principalmente por causa da recuperação financeira europeia. E aí isso leva, obviamente, um aumento da especulação na bolsa financeira, né? Uma especulação financeira na bolsa dos Estados Unidos. Por quê? Porque a galera começou a perceber isso, que você estava tendo uma crise, né? Estava se produzindo mais do que o necessário. Só que ao invés da galera aceitar isso e tipo, vamos solucionar esse problema, a mentalidade do empresariado americano foi o seguinte, deixa rolar, porque uma hora a gente vai arrumar outro mercado consumidor. A gente não está conseguindo arrumar mercado consumidor na Europa, mas não tem problema. Uma hora a gente faz esse mercado consumidor na Ásia, depois a gente faz esse mercado consumidor na América Latina, a gente faz ele em algum lugar. O que não pode é parar de produzir. Começou a dar ruim. Por quê? Porque começou a encalhar produto, não se achava esse novo mercado consumidor, e aí o preço das ações das empresas começou a desvalorizar. Só que ninguém aceitou isso. Então, mesmo com o preço diminuindo, continuou a se vender as ações aos mesmos preços. Então, digamos que uma empresa vendesse suas ações a $10. E aí ela continuou vendendo a $10, mesmo sabendo que, na verdade, essas ações não valiam mais $10, elas valiam 5. Mas ela continua vendendo a 10. Uma ideia de que pode continuar vendendo a 10, porque uma hora a empresa vai valorizar, no sentido de que a gente vai encontrar outro mercado consumidor. Esse mercado consumidor nunca veio. A superprodução começou a acumular, começou a acumular, começou a acumular, começou a acumular. Quem foi o primeiro a sentir isso? O campo. Por quê? Porque a produção de comida começou, a produção agrícola começou a ser a primeira a ficar encalhada. Resultado, desemprego no campo norte-americano. Para onde a população do campo vai? Está vendo que não tem mais emprego no mundo rural? Vai para a cidade.
tentar arrumar emprego lá. Lá é melhor, não é? Na cidade não é o sinônimo de avanço. Vai para a cidade, êxodo rural. Chegou na cidade, também não tem emprego. Então começa a acumular gente desempregada na cidade, gente desempregada no campo. O campo sentiu primeiro, a cidade sente logo depois. E aí, chegou em 1929, ali no dia 24 de outubro de 1929, né, a chamada Quinta-feira Negra, né, The Black Thursday, a gente teve o crash da Bolsa. Por que a Bolsa quebrou? Por causa da especulação financeira. Como todo mundo percebeu que as vendas estavam sendo feitas de forma erradas, né, no sentido de que estava se vendendo as ações a um preço ao qual elas não valiam mais, chegou uma hora que todos os empresários ou todo mundo que tinha investido na Bolsa de Valores quis retirar o seu dinheiro, só que todo mundo quis retirar ao mesmo tempo. Todo mundo quis vender as ações. Só que quando todo mundo quis vender, todo mundo vendeu ao mesmo tempo, as empresas não tinham como pagar, porque todo mundo vendeu junto, então não tinha como pagar o que estava todo mundo pedindo de volta. Resultado disso, você joga os Estados, a Bolsa de Valores quebrou. Quebrou, tipo, não tinha mais operações no dia 24 de outubro, porque basicamente quase todas as empresas norte-americanas foram à falência. Tanto que está até aí no jornal para você, ó, Billions lost as stocks crash, ou seja, bilhões perdidos na quebra das ações. Bilhões mesmo. O índice de suicídios em 1929 e 1930 é um negócio louco, porque as pessoas eram pessoas que eram bilionárias um dia e elas simplesmente viraram miseráveis no outro. O cara era muito rico num dia, no outro ele não era nada. Ele era pobre, ele não tinha dinheiro, a empresa tinha quebrado, tinha falido, tudo, não tinha como pagar ele. Pessoa extremamente pobre. Então, muito suicídio, muita gente desempregada, tanto que a gente fala que 1929 é a crise. O que se sucede à crise, 1929, 30, T1, T2, T3, a gente chama de Grande Depressão, porque depois de 29 você entra numa depressão ali e a situação financeira dos Estados Unidos começa a piorar muito. Então você tem muito suicídio, você tem muita gente morrendo de fome, você tem muita gente inclusive fugindo dos Estados Unidos, tentando outra sorte em algum outro lugar, porque lá não tem mais o que fazer. As empresas param de existir, porque não tem dinheiro para absolutamente nada. Então, a quinta-feira, aí, no dia 24 de outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Valores levou a esse caos generalizado nos Estados Unidos. 24 de outubro de 1929, o dia do caos. E aí vocês têm imagens, né, que marcaram os anos seguintes dos Estados Unidos, né, de pessoas pobres, miseráveis, dormindo nas ruas. Você tem, por exemplo, o menininho com a placa, né, why can't you give my dad a job? Ou seja, por que você não pode dar um emprego para o meu pai? E a resposta é bem simples. Porque não tem emprego para dar para o seu pai. Quer vocês terem noção? Entre 1929 e 1931, faliram nos Estados Unidos 9.000 bancos. 9.000 pequenos bancos faliram nos Estados Unidos por causa da crise. E por que eles faliram? Porque as pessoas não tinham como pagar. O banco ia lá e falava, ó, tu tá com dívida, tem que pagar tanto. A pessoa olhava e falava, chorou, não tem dinheiro para pagar, não tem como. Não é a pessoa não pagava porque não queria. Não é isso, é porque não tem dinheiro, não tem como pagar, não tem de onde tirar, não tem emprego. As pessoas passaram a viver, gente, basicamente de doações. Pegava doação de sopa para poder comer e levar para os filhos. É uma situação completamente miserável. Então você tem o cara aí, ó, $100 e você compra esse carro, mas tem que ser em dinheiro. Perdi tudo no mercado de ações. É isso que está escrito aí, ó. $100 will buy this car. Must have cash. Lost all on the stock market. Ou seja, com $100 tu compra o carro, meu irmão. Porque eu perdi tudo. Tenho nada. Preciso vender ele. Então, você tem o cara aí, né, miserável, pobre, sentado ali no alto. Então, as pessoas passaram a viver, gente, de doações, de instituições filantrópicas, igrejas e do Estado. Por que do Estado? Porque quem quebrou foi as empresas. A economia norte-americana, ela era baseada no princípio do liberalismo, ou seja, ela era baseada na ideia de que
O Estado não deve intervir na economia, porque se o Estado não intervir na economia, a economia vai se autorregulamentar e não vai precisar do Estado para nada. Então quem quebrou foi as empresas, não foi o Estado. E quem é que vai salvar essas empresas e salvar essa crise? Tchá, 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 tchá. O Estado. É óbvio que antes do Estado de fato salvar as pessoas, a situação piorou muito. Muito. Entre 1929 e 1933 foi o que eu disse. Os bancos começam a quebrar, mais de 9 mil bancos. E por isso a gente teve um aumento da crise, do desemprego e da miséria nos Estados Unidos. E eu tô falando sério, tá, gente? É gente que, morando na rua mesmo, morrendo de fome, mãe que mata o bebê no berço para que ele não morra de desnutrição. Até que em 1933, eleito a partir de um discurso de solução da crise, foi esse homem aí que está na foto de vocês. O presidente Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos entre 1933 e 1945. Franklin Delano Roosevelt, que se comprometeu a estipular o que ele chamou de New Deal. New Deal, que é o novo acordo. Um novo acordo selado agora entre o governo norte-americano e as empresas e os grandes empresários. Ou seja, se antes a economia era liberal e propunha a intervenção zero do Estado na economia, o Roosevelt vai propor uma parada diferente. Então, ele propõe um aumento do investimento estatal. Mas assim, não é um aumento gigantesco, tá? Onde o Estado vai passar a controlar todos os setores. Não é isso, até porque seria incompatível com a história dos Estados Unidos. É a formação do que a gente chama do bem-estar social. Ainda não tinha esse nome, tá? O Estado do bem-estar social ele só recebeu esse nome alguns anos depois, quando o Keynes, estruturou a sua fórmula de pensar a economia, que a gente chama de keynesianismo, que é justamente esse estado do bem-estar social. Ele pega essas medidas que os Estados Unidos tomou e algumas outras medidas que foram tomadas na Alemanha, estrutura isso tudo num pensamento, chama de estado do bem-estar social, que a gente chama de keynesianismo hoje. Esse estado do bem-estar social, ele é baseado no investimento do Estado em setores estratégicos. O Estado não vai sair intervir em tudo, não é isso. Ele vai intervir em alguns setores para garantir que o investimento continue. Então, Roosevelt propôs uma série de investimentos em obras públicas. Então, o Estado começou a fazer ponte, pavimentar rua, fazer estátua, construir um monte de coisa, museu. Para quê? Para dar emprego para as pessoas. Para que as pessoas tivessem empregos dentro dessas obras e aí pudessem consumir, fizessem a economia voltar a girar. Então, por isso, ele propõe uma série de criação de investimento em obras públicas. Por outro lado, propôs a criação do chamado seguro-desemprego. Ou seja, qual é a intenção de um seguro-desemprego? É fazer com que a pessoa, mesmo desempregada, continue consumindo. Claro que por um tempo determinado, mas até que ela de fato arrume outro emprego, mas que ela continue consumindo mesmo sem ter uma renda fixa em relação a trabalho. Então, essa é a ideia de você manter esse cidadão ativo economicamente. E outra medida do New Deal foi a proibição do trabalho infantil. Professor, por que a proibição do trabalho infantil é uma medida contra desemprego? Porque você força as empresas a contratar somente pessoas que de fato são maiores de idade. E elas, como o Roosevelt também instituiu, ele criou uma parada chamada salário mínimo. Então, isso é muito importante, porque você cria um salário mínimo que só pode ser pago aquilo ali, menos que aquilo não pode. E as crianças recebiam menos do que isso. Se você proíbe o trabalho infantil, você força as fábricas a ter somente trabalhadores que de fato precisam estar ali. E não mais crianças que não precisam estar ali e só estão porque custam mais barato. Então, agora todo mundo que vai estar ali, inclusive você dá emprego para o chefe de família. O chefe de família que é o responsável por levar a comida, levar o pão e não a criança. Então, você tem medidas aí que o Roosevelt cria, como investimento em obras públicas, seguro-desemprego, proibição do trabalho infantil e a criação do salário mínimo. Então, o que ele propõe de diferente? O que o New Deal traz? Se antes a economia era completamente liberal, não vai ser mais. Agora a economia vai ser pautada principalmente no investimento estatal em áreas estratégicas para garantir o crescimento
norte-americano. E, obviamente, também que o Estado injetou dinheiro nas empresas que tinham falido para poder, né, fazer com que elas voltassem a se reerguer. Então, ele inaugura nos Estados Unidos o que a gente chama de Estado do Bem-Estar Social, o que mais tarde fica conhecido como keynesianismo, que é o investimento estatal em setores estratégicos, mas ainda mantendo em determinados locais a liberdade econômica. Roosevelt, que foi o presidente, inclusive, durante a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Algumas frases dele aí, né, para vocês verem alguma parte do pensamento dele. É melhor morrer em pé do que viver de joelhos. Ou, nem sempre podemos construir um futuro para a nossa juventude, mas podemos construir a nossa juventude para o futuro. Essa eu acho sensacional, né? Nem sempre dá para construir o futuro para a juventude, mas dá para construir a juventude para o futuro. Então, do Franklin Roosevelt aí, que ele não soluciona de cara, né? A crise continua ali. A gente pode dizer, inclusive, que a crise ela continua até no final da Segunda Guerra Mundial. Porque, tipo, os Estados Unidos em 33 o Roosevelt entra, dá uma melhorada, em 36 toma uma porrada de novo, melhora, em 39 começa a guerra, e aí os Estados Unidos entra 2 anos depois, em 41, o bagulho desanda, mas enfim, consegue se reerguer, e aí em 1945 os Estados Unidos da América teve aí a sua vitória final e se tornou de fato a grande potência que é até hoje. Então, só para a gente concluir, a crise de 1929 foi uma crise gerada pela superprodução, anota isso, foi uma crise gerada pela superprodução, pela especulação financeira. Então, é uma crise da superprodução e da especulação financeira, que foi solucionada a partir do New Deal, que foi justamente a proposta do investimento do Estado em setores estratégicos, mas ainda mantendo certa liberdade econômica, criando assim o Estado do Bem-Estar Social. Tranquilo, queridos? Espero que isso tenha ajudado vocês aí, que tenha sido de alguma valia essa aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente está sempre aí, tá bom? Valeu, beijo, tchau, tchau. Espero ter ajudado vocês aí. Estamos à disposição. Tchau, tchau.